Há alguns anos que as vendas de computadores desktops vêm reduzindo em todo o mundo. Ok, mas em 2020, com a crise sanitária em escala global, muitos tiveram que retomar suas atividades em formato remoto e muitos que nem usavam computadores de mesa ou notebooks tiveram que passar a utilizá-los mais cotidianamente. A alta dos preços junto ao câmbio, os preços dos equipamentos saltaram. E daí, o equipamento baixo custo, em muitos casos, passou a ser bem vendido, tanto como priorizar computadores de especificações mais básicas. Com isso, muitos problemas surgiram dando uma trabalheira de suporte técnico. Afinal, o uso de apps em smartphones é bem simples, uma loja para baixar tudo, sistema altamente otimizado e automatizado em relação a gerenciar os aplicativos e itens em segundo plano. Um clique num app e ele limpa a memória e fica pronto para mais apps, e etc. Todo mundo mal acostumado e despreocupado de certa forma. E nos PC, aí veio o baixar programa de tudo quanto é lugar na internet, corre para pôr tudo funcionando, next, next, vai e reza. Várias coisas abertas e um computador limitado e pouca memória. E começa tudo ir agarrando, a reunião vai dando aquela travada. Enfim, já lembrou do cenário, né? Pois é, mesmo em 2023, ainda tem pessoas migrando e voltando para PC de mesa ou notebook porque conseguiu se manter em home office ou porque mudou de carreira e está empreendendo, ou ainda quem é um adolescente que usa notebook e não entende porque vai dando pau e navegador com zilhões de abas vai dando pau, mas sai atropelando tudo. Bem, esse vídeo é um guia básico, mas relevante em como saber onde visualizar e entender o básico de gerenciar as atividades do seu PC de mesa ou notebook com Windows. Chega junto! E aí, sejam bem-vindos! Está tudo certo com vocês? Por aqui, tudo ótimo. Sou Anderson Rincon e estou navegando aqui no monitor de tarefas do sistema Windows 11, que além de ter evoluído bastante em termos de aprimoramento de interface e usabilidade, aglutina várias instâncias de funcionalidades. Para abrir, é só você acessar o menu inicial, procurar por gerenciador de tarefas e abrir o Task Manager, ou gerenciador de tarefas. Ou, se preferir, você pode usar a combinação de teclas de atalho, segurando o Ctrl, Shift e a tecla Escape ao mesmo tempo que ele vai abrir também, certo? Partindo agora para uma visualização panorâmica das áreas e instâncias que a gente pode explorar, nós temos aqui dois grandes blocos. Nós temos no lado esquerdo o bloco do menu, onde nós temos aqui as seções em que a gente pode explorar a verificação. É um menu que você tem aqui de forma fácil, como atalho, né, para essas seções que vão ser exploradas, e ele pode ser tanto expandido como ele está agora, ou você pode utilizar aqui o ícone hambúrguer aqui, para recolher, para você navegar. Em contrapartida, tirando o menu, a gente tem a parte toda aqui, que é a janela de visualização da seção que você escolheu. Então você, no caso aqui, ele está na parte de processos, ele vai te mostrar aqui detalhadamente quais os conteúdos que ele traz naquela instância trabalhada no momento. Então, por exemplo, aqui no Performance, ele vai trazer as janelas de visualização de forma gráfica e textual, as informações mais detalhadas do que está ali, né, relacionado à instância de Performance. E por assim vai. Certo, voltando aqui, vamos detalhar agora seção a seção, para a gente entender as funcionalidades. Na primeira delas, que é de processo, ele vai mostrar de forma estruturada as informações de cada um dos processos, como eles estão aglutinados dentro de uma árvore. A gente pode simplesmente expandir essa árvore, de como os processos estão ali alinhavados, e também ver pelas colunas as informações sobre o consumo de recurso que o processo está demandando, em termos de CPU, em termos de memória, em termos de disco, em termos de rede, onde a gente tem a unidade de medida propícia para aquilo que está sendo monitorado e o percentual daquilo frente ao total disponível do recurso. Você pode, inclusive, a todo momento, nas diversas instâncias, clicar com o botão direito e ter outras funções aqui que você pode ativar, como por exemplo, você pode expandir naquele momento, clicando no botão direito expandir, ou simplesmente, né, clicar na expansão aqui. Você pode
finalizar a tarefa, né? Você pode clicar aqui tanto em cima no finalizar a tarefa, como diretamente o botão direito e fechar uma tarefa em si, ou conjunto de tarefas, se fechar um aplicativo inteiro ou algumas tarefas relacionadas a ele. Você pode aqui ainda pegar detalhes, abrir o arquivo, né, a localização do arquivo no Windows Explorer, desse que está selecionado, e ver as propriedades também mais detalhadamente. Enfim, você tem recursos mais avançados aqui. Além disso, clicando aqui na tarefa, na aba de processos, no topo da coluna, você pode facilmente colocar ele por ordem grupos, né, aplicativos, processos rodando em background ou em segundo plano. Ainda temos ali processos do Windows. Você pode também clicar com o botão direito aqui e adicionar uma coluna específica. Então vamos supor que eu queira, além das colunas que já estão disponíveis aqui, mostrar também a utilização daquele recurso quando consumindo, por exemplo, propriedade gráfica. Então hoje eu tenho aqui nesse momento o OBS Studio, que é o que eu estou utilizando para fazer a gravação, que está consumindo num total 20% de recursos da GPU, mas ele individualmente está consumindo 19.1, 18, vai variar de acordo com a carga dele, como varia aqui o processo de gravação. Posso também, com o botão direito, clicar e de repente colocar aqui para ver o consumo de energia que ele vai demandar daquilo dali. Então, nesse momento, ele está classificando, apesar de que o OBS Studio está utilizando aqui 20% da GPU, mas ele está utilizando apenas 3, 4, talvez 5% da CPU, ele está classificando como moderado nesse momento. Então ele vai mostrar se aquele ali é um recurso que está consumindo pouco, moderadamente ou muito. Como ele é aqui escalável de acordo com a quantidade de informação que ele está gravando e que eu estou variando na tela, ele vai oscilar aqui, no caso ele está como baixo agora, né? Se eu começar a mostrar outras informações aqui, ele vai aumentar e vai para moderado, como a gente viu acontecendo aqui em algum momento, quando varia as informações na tela e ele precisa gerar mais recurso de processamento para gravar. Então eu tenho essas possibilidades no menu de contexto de verificar aqui outras tabelas. Aqui ainda, clicando na coluna, em uma determinada coluna, por exemplo, a coluna de CPU, né, usando aqui o botão direito, eu posso, por exemplo, utilizar aqui os valores do recurso, né? No caso, por exemplo, da memória, ele pode mostrar em percentual ou em valor. Valor, se eu quiser saber, por exemplo, quantos megabytes ele está consumindo da memória. Em percentual, ele vai pegar aquele tanto de megabytes que ele está consumindo frente ao total que existe no sistema e vai dar um percentual de quanto está consumindo. Por exemplo, aqui agora está tudo sendo visualizado em megabytes. Se eu mudar isso daqui para que ele seja em percentual, tá vendo aqui que ele muda? Só que às vezes aqui, alguns determinados, é mais difícil você, por percentual, ter uma leitura imediata, né? Então é mais fácil no caso de memória, disco, você deixar, e network, por exemplo, você deixar de forma com valores, para você ter uma leitura mais rápida do que ele está consumindo naquele momento. Além disso também, né, você tem aqui os atalhos que você pode pesquisar, você quer de repente achar um determinado processo, você vai simplesmente digitar o nome dele aqui, né, mail. Por exemplo, ele vai demorar um tempinho, vai fazer pesquisa e vai mostrar aqui, ó, o aplicativo de leitura de e-mail, que está até desabilitado nesse momento, está aqui em pausa, não está consumindo nenhum recurso, né? Ainda bem, porque você está fazendo alguma atividade, você está jogando, você está fazendo um streaming, ou você está fazendo uma gravação, o que lhe interessaria o e-mail rodando naquele momento, né? Então essa é uma das funcionalidades aqui de você visualizar os processos e saber quem está consumindo o recurso para que você possa efetivamente trabalhar da melhor maneira o gerenciamento desses recursos. E aí, por fim, você poderia, por exemplo, se ele estivesse funcionando aqui, finalizar a tarefa, porque não me interessa um e-mail rodando aqui nesse momento em que eu estou fazendo uma gravação, uma vez que eu não estou gravando nada relacionado a e-mail, ou
a caixa de e-mails, né? Então, eu poderia finalizar aqui se ele estivesse consumindo algum recurso, porque ele, por exemplo, poderia estar aberto em segundo plano, fazendo aquele verificar se chegou um novo e-mail a cada 1 minuto, a cada 10 minutos, ou seja, consumindo recurso em hora desnecessária. Então, essa visualização detalhada aqui dos processos é bem válida para você fazer uma melhor gestão desse recurso, dependendo do que você quer atingir como objetivo num conjunto de tarefas que você realmente precisa realizar, ou que você quer realmente que não sejam realizados naquele momento. Avançando aqui na seção de performance, selecionando aquilo pelo menu, né, nós vamos ter aqui agora na parte de visualização, que é mais gráfica, a gente observar como que está a carga do sistema em cima dos recursos de hardware de uma forma mais palatável, uma forma mais fácil de visualizar. Pegando aqui pela CPU, né, então a gente tem aqui esse atalho de navegação das janelas, né, para eu detalhar. Temos aqui o detalhe da janela de CPU, onde ele mostra um gráfico geral, mostrando a utilização em unidade de tempo da CPU que ele tem em disponibilidade naquele momento para ele, e as informações detalhadas, como por exemplo aqui informações de especificações técnicas do processador, mostrando aqui os níveis de cache ligado ali à APU, L1, L2, L3 e a quantidade que eles têm disponível, se a virtualização está ou não ativada, quantidade de processadores lógicos que existem, quantidade de processadores ou núcleo de processadores físico real na CPU, 8. O socket só tem um processador, um socket. Em servidor aqui já a gente pode ter muito mais, né? E a velocidade base com que ele está operando nesse momento. Dado que ele está gravando, ele está mantendo o clock básico em 3,3 GHz. Ele pode ficar muito abaixo disso, mas como ele está gravando, ele continua com ele aqui com o modo performance ativado, certo? Além disso, a gente pode ver aqui o tempo total que o computador está ligado, a quantidade de processos rodando, a quantidade de tarefas, a velocidade e a utilização instantânea, né, naquele momento. Detalhe que nessa janela de visualização, clicando com o botão direito, né, um menu de contexto, a gente consegue mudar aqui o modo de visualização do gráfico, que agora está na utilização geral para a utilização lógica de processadores, onde ele mostra aqui os 16 núcleos em funcionamento. Vendo em detalhe, a gente pode colocar aqui o geral, lógico, e sumarizar, onde ele simplesmente vai mostrar aqui de forma sumária, né, somente o processador com a quantidade de core. Né? Então a gente vê aí, ó, né, em mais detalhe. Certo? Bom, aí na parte de memória, da mesma forma, ele vai me mostrar aqui a quantidade total de memória disponível física, o gráfico de consumo de memória, bem como uma barra, um gráfico em barra que mostra a quantidade de itens que estão alocados na área de composição, né, da memória. A que está em uso, a que não está em uso, a que está aguardando, é aquela que está no page file, né, que foi já disponibilizada, aguardando ali a troca, swap e coisa do tipo. Tá? Além disso, ele traz as informações aqui, como a memória, né, frequência de memória da memória, em termos de velocidade de trabalho, quantidade de slots que estão sendo utilizados, o tipo de memória, o que está sendo reservado aqui do hardware, além como a memória cache de memória, o disponível, em uso, aquilo que já foi committed, aquilo que já foi alocado de alguma forma para ser utilizada, o que está paginado e o não paginado. Tá? Então aqui a gente consegue ver esses detalhes. E aí nós temos a parte de disco também, que ele traz o nome de qual disco, o que está sendo utilizado, a transferência entre leitura, escrita, tempo total de ativado, tempo médio de resposta e as informações sobre o tipo, se ele está utilizando swap ou não, se é o disco do sistema ou se não é o disco do sistema e a capacidade que ele tem. Tá? Aqui ele aparece um outro disco
porque eu tenho um outro disco nesse computador também, né? E ele traz aqui as informações, ele não está em uso nesse momento, porque ele é uma outra parte, ele está com o sistema Linux e tal, ele é outra partição de utilização aí. A parte de rede cabeada, né, que tem aqui a controladora, que é uma Realtek Game 2.5 gigabit, e aqui ele trazendo da mesma forma as informações relacionadas ao consumo, né? E todos eles possuem, de alguma forma, um menu e contexto aqui para eu ver isso aqui sumarizado, ou eu tentar mudar para outro tipo de janela de visualização. Pode ser o atalho tanto aqui, né, nesse lado esquerdo da janela de visualização, ou eu clicar aqui para ele mostrar uma outra visualização, né? E quando eu clico aqui em Network Details, por exemplo, né, ele vai trazer aqui de uma forma bem mais informativa sobre as informações da rede que estão sendo trafegadas naquele momento. Na parte de GPU, que é a outra seção aqui, poderia ter mais se eu tivesse com Wi-Fi habilitado, se eu tivesse com Bluetooth, por exemplo, se eu tivesse outro disco funcionando, se eu tivesse com outros dispositivos em massa, ele vai habilitando aqui essas instâncias, né, para a gente fazer as verificações. Na parte da GPU, aqui da mesma forma eu tenho, né, o nome que ele identifica, uma AMD Radeon Graphics, o uso geral da unidade 3D, o uso da memória dedicada, como lá no setup da BIOS eu aloquei para que ele reservasse 4 GB em UMA, né? Ele já deixa isso aqui separado para a utilização inicial do sistema. Além desse tanto, ele pode utilizar, se algum jogo, alguma aplicação extrapolar esses 4 GB, ele continua alocando de forma compartilhada na memória RAM do computador até o total de 30 GB, né, que ele compromete lá 50% do total de memória que você tem no hardware, no meu caso aqui, entendeu? E aqui ele traz essas informações mais detalhadas, como a temperatura atual, a quantidade de memória de GPU, a utilização da GPU naquele momento, traz também as informações em termos de API e em termos de driver gráfico, né, qual a versão do DirectX, a data do driver que tem, a versão em relação à localização física, né, da bus, do PCI bus, qual que ele está chamando naquele momento que está ligado à APU. E o grande detalhe aqui, para a gente verificar em mais funcionalidades, é você usar o menu contexto também, onde você pode mudar o gráfico, em vez de você ver simplesmente tudo condensado, como se fosse um bloco só, que não é, na verdade são vários blocos que compõem a parte da GPU, ver os vários motores aqui que compõem ele. Então a gente tem, por exemplo, o 3D, aqui ele já começou a mostrar o vídeo codec, aqui ele está mostrando o de alta prioridade em 3D, o de alta prioridade na parte computacional, utilizando a matemática gráfica, né? E aqui ele manteve o compartilhado e o dedicado. Detalhe que, para cada uma dessas janelas, você pode clicar em cima do título dela e selecionar uma outra view, uma outra janela para você verificar naquele momento. Então, aqui, por exemplo, no vídeo codec, ele está utilizando aqui de forma constante, 41%, porque ele está fazendo a gravação utilizando o bloco dedicado de encoder, né? Então ele está codando, fazendo aí a transformação da imagem em vídeo, utilizando os algoritmos e tal, utilizando uma parte de um bloco específico dentro do complexo da GPU para fazer esse trabalho. Então por isso que ele está utilizando aqui o encoder. Quando eu estou assistindo um vídeo, algum tipo de coisa, eu poderia mostrar aqui a parte do vídeo decode, por exemplo. Como eu não estou fazendo nenhuma visualização, não está fazendo nenhum decoding de vídeo, ele está zerado nesse momento. Apesar de que um pequeno consumo de GPU vai estar sempre acontecendo, né? Porque de alguma forma você está vendo aqui, seja no display, você está vendo uma imagem, ele vai estar consumindo. Então sempre ele tem algum consumo que está sendo realizado para gerar um gráfico. A outra seção
o histórico de aplicativo, ela é bem interessante quando a gente quer verificar dentro de um período o que foi consumido num total, né, de uma aplicação que você vem rodando ou que o próprio sistema ou outro usuário, de repente, vem utilizando dentro daquela instalação. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, ele está pegando aqui os recursos desde 24/6/2023 na conta atual, ou seja, a conta de usuário Anderson, que é o que está logado aqui nesse computador, né? E tem aqui todo o histórico que ele foi aglutinando. Detalhe que a grande maioria é zerada, porque e a data também é até recente, porque eu fiz uma recuperação e ele voltou à configuração inicial, sendo utilizado minimamente aqui. Eu faço navegação, faço algumas verificações, atualização, mas eu não fiz nenhuma otimização, não instalei uma grande quantidade de aplicativos, porque não é meu uso principal no Windows e sim. O histórico aqui ele é bastante tímido nesse momento, mas o legal é que a gente pode ver aqui nas tabelas, né, organizado entre o nome do aplicativo, o tempo de CPU total que ele consumiu nesse período, o total de informações de rede trafegada e a quantidade de notificações que ele gerou em termos de consumo em megabytes de informação, né? Então a gente pode, da mesma forma, clicando sobre a tabela, organizar de forma alfabética, ascendente ou descendente, por quem consumiu mais tempo de CPU ou quem consumiu mais tempo de rede. Ainda a gente pode aqui selecionar, né, no campo de pesquisa por palavra-chave, por PID, que é uma identificação de processo, para achar. Então, se eu quiser procurar aqui meio, igual a gente procurou no outro, então o serviço em algum momento ele só foi ativado aí para ele foi instalado e ativado desde o princípio, mas não foi utilizado por mim, vamos dizer assim, tá? Ainda tem aqui um canto, um atalho para eu chamar uma nova tarefa, se eu quiser simplesmente lançar um novo aplicativo aqui. Posso procurar ou posso diretamente colocar o nome aqui e dar o OK que ele vai chamar e lançar uma nova tarefa, um novo aplicativo. Essa seção ela é importante até para a gente ver, por exemplo, às vezes nós temos aqui determinados tipos de aplicativo que estão rodando em segundo plano ou que estão consumindo recurso que você não queria, por exemplo, né? Você tem lá, de repente, você instala um aplicativo para fazer determinada função e ele traz junto com ele mesmo outras extensões ou outros programas que às vezes você vai naquela rapidez, dando next na instalação, e sem ver ele traz lá um tipo de monitor, um tipo de verificador de não sei o que fica rodando em segundo plano sem necessidade. A partir daqui, pelo histórico, você vê aquilo acumulado, né, fala assim, poxa, ele está gastando aqui recurso e processo que não precisa. É mais uma fonte para você identificar aquilo que você quer não ter no sistema, desinstalar ou desativar. Na seção de aplicações, na inicialização, ela é importante quando você vai instalando uma grande quantidade de programas, né, na vida de uso do sistema. Isso aqui tende a ficar bem carregado. Aqui no caso, como eu falei, um sistema está com uma instalação inicial, então não tem nada diferente do que é dele mesmo rodando. Mas mesmo assim, por exemplo, eu não utilizo os serviços da Microsoft como o Office 365, não utilizo a assinatura da Microsoft porque eu utilizo os serviços do ecossistema do Google. Então, no caso, por exemplo, para mim, o OneDrive aqui, apesar de eu ter conta na Microsoft, mas não é algo que eu utilizo constantemente para fazer sincronismo e coisa do tipo. Mas ele é um que, pelas tabelas que a gente tem aqui, nome, quem publicou, né, quem é o responsável por aquele aplicativo, o status, se ele está habilitado ou desabilitado, e o impacto que ele gera no tempo de inicialização. O OneDrive, por exemplo, ele causa um alto impacto no tempo de inicialização. Ele está habilitado por padrão, mas é um serviço que eu não utilizo por padrão. Então eu poderia muito bem aqui, nesse caso do OneDrive, já que ele gera um impacto alto, e para mim isso não é desejado, eu poderia, por exemplo,
utilizando o menu de contexto, clicar com o botão direito e desabilitar esse serviço. Então ele vai estar desabilitado, ele não vai mais carregar na inicialização padrão do computador. Então essa janela, essa parte aqui dos programas durante a inicialização é importante porque, mais uma vez, à medida que você vai instalando vários programas, várias coisas vão aparecendo aqui e você pode ter serviços que não interessa para você. Por exemplo, se você está num ambiente de escritório e lá não tem ninguém que vai usar jogo, nada do tipo, para que eu quero serviços de aplicações da família Xbox, por exemplo, rodando? Então eu poderia vir tranquilamente desativar para isso não ter nenhum impacto na inicialização. Terminal, para que eu vou querer terminal rodando? Apesar que ele está desabilitado aqui, né? Microsoft Teams, se eu não uso por excelência em momento algum, se eu quero utilizar o Teams, por exemplo, eu vou lá no navegador e faço o login e utilizo ele pelo navegador naquele momento, eu não preciso que ele inicie com o Windows aqui, então eu posso vir desabilitar. Então essa aqui é a principal funcionalidade para você gerenciar as tarefas que estão ligadas no momento de inicialização do sistema, fazendo aí uma operação de descarregar ou melhorar e otimizar a inicialização do Windows de uma forma consciente, evidentemente. Agora, quando a gente está aqui dentro da navegação da seção de usuários, e a gente pode ver aqui dentro da janela de visualização, eu tenho o usuário Anderson. Eu poderia ter vários usuários aqui assinalado para utilizar esse sistema, uma vez que ele é multiusuário. Não que necessariamente você tem controle e acesso a todos os usuários. Se você tem privilégios administrativos, aí é outro departamento, evidentemente. Mas focando aqui no usuário Anderson, por exemplo, ele está mostrando que existe aqui 71 itens que estão diretamente ligados ao usuário Anderson consumindo recursos de processador, de memória, de disco e de rede, assim como o que apareceu lá em processos. O mesmo estilo de navegação, de funcionalidades, porém focado aqui pelos grupos de usuários. Então eu posso, aqui utilizando a parte geral, tanto desconectar aquele usuário, por exemplo. Então, se eu tenho ali vários usuários consumindo aquele computador, eu posso vir aqui, não quero que o usuário mais utilize ele, eu posso desconectar ele, né, ele vai dar logout naquele usuário, e posso ainda gerenciar as contas de usuários. Vindo aqui na tabulação, eu já começo a ter aqui, da mesma forma, as informações onde eu posso ampliar o nível de informação e de detalhe de informação por coluna, onde eu posso colocar a identificação interna, né? Então o Anderson, por exemplo, é o usuário 1, porque ele foi criado logo no momento de habilitação da instalação. Posso colocar a seção, tipo de seção, o nome de cliente, posso colocar ainda aqui o consumo de GPU, posso colocar qual GPU engine que ele está utilizando, né? Então a GPU 03D, se eu tenho no próprio computador, se eu quiser utilizar uma GPU da Intel, com uma da NVIDIA, com uma da AMD, então ele mostraria aqui a GPU na posição 0, na posição 1, na posição 2. E aqui, da mesma forma, o tipo de visualização do recurso. Por exemplo, na memória, se eu quero ver aquele percentual ou valor, como eu já falei anteriormente. Essa seção ela é importante para mostrar, mais uma vez, por tipo de usuário, quais aplicações e recursos aquele usuário está consumindo no sistema. E vai que, de repente, dentro de uma máquina que tem aí vários usuários cadastrados, ou numa casa, numa família, né? De repente, a pessoa que não mora mais na casa, você não vai manter de repente ali, então você vai e pode apagar ou desconectar e sumir com aquele outro usuário. E aí tem outras formas também de fazer esse gerenciamento, mas aqui é uma maneira rápida de visualizar isso daí. Avançando aqui dentro da nossa navegação do monitor gerenciamento de tarefas do Windows, né? Entre aqui detalhes, quando a gente vai para essa seção de detalhes, a gente tem aqui os diversos itens que estão sendo executados dentro dessa seção, e aqui ele traz as informações relacionadas a cada um desses itens. Nas colunas a gente pode ver aqui o PID, que é a identificação do processo interna, o status, se ele está rodando, se ele está suspenso, né? O nome de usuário a quem ele
corresponde a quem ele pertence naquele momento, o consumo de CPU, de memória, e a arquitetura do tipo de arquivo que está sendo executado. Se ele foi compilado para rodar de forma binária na arquitetura x64, significa que ele está funcionando em 64 bits. Se ele estiver em 32, ele vai mostrar aqui também. Uma coisa que até é importante, se você utiliza um sistema 64 bits, por exemplo, é importante que você dê sempre prioridade para utilizar softwares, aplicativos que especificamente trabalhem só naquela arquitetura. Porque quando você usa multi-arquitetura, apesar de que é totalmente cabível e possível, mas quando você usa isso, pode haver algum tipo de modo de compatibilidade que é acionado quando você está num sistema de 64 bits utilizando aplicações em 32 bits que deixa o conjunto todo mais lento, porque depende de como ele vai fazer esse tipo de execução. Tá? Evidentemente, se você está num sistema de 32 bits, você não vai conseguir rodar o de 64. É sempre o inverso, né? O 64 você pode rodar o de 64 e o de 32 também. Tá? E aqui a descrição específica daquele item em execução. Da mesma forma, você pode organizar a tabela de forma ascendente ou descendente aqui pelo nome, pelo peso de utilização de CPU, de memória, tá? Você pode finalizar a tarefa e você pode, com o menu aqui, esconder coluna, ou você pode, clicando aqui num item específico de execução, finalizar a tarefa, finalizar a árvore de processo. Utilize isso com muito cautela, porque dependendo de se você fechar uma árvore de processo aqui, você pode fechar uma cadeia longa, inclusive componentes do sistema, e deixar o Windows totalmente instável a ponto dele travar, né? Você pode aqui providenciar informações, você pode habilitar o modo de eficiência, que é aquele que eu expliquei, que vai dar o íconezinho da folha, né, onde ele vai minorizar o consumo de recurso, tendendo a priorizar ele muito menos do que os demais no sistema, para reduzir o consumo de energia. Você pode setar a prioridade daquela aplicação, daquele item, onde ele vai do mais baixo até o tempo real. Evidente que você colocar alto a tarefa ou baixo, você tem que entender o que você está fazendo ou por que você vai fazer aquilo frente aos demais itens que estão em execução. E você pode setar a afinidade. Aqui que eu estava falando sobre a importância de você também, às vezes, quando você é um usuário mais avançado e quer organizar os processos ou os aplicativos para aglutinar em determinados cores lógicos que a gente viu lá dentro, aqui a máquina que tem 16 cores, que a gente viu lá na performance, né? Eu posso, de repente, que esse item, em vez dele rodar em todos os processadores, eu posso falar assim, não, simplesmente esse daqui vai rodar só na CPU 0. Então ele vai ter essa afinidade, ele só vai rodar ali naquela CPU. Por exemplo, se eu sei que determinados aplicativos de segundo plano que não precisam de muita prioridade, que vão ser utilizados vez ou outra, ou que não requerem potência para ser executado, eu posso assimilar com que ele tenha afinidade ao utilizar os núcleos de processamento que são mais econômicos. E aí eu falei que você precisa entender um pouco aí da parte da arquitetura, do design do processador, né, para saber quais são os cores mais econômicos e os cores de maior performance, os P, o E, e aí por aí vai. Mas você tem essa possibilidade aqui de gerenciar essa carga. Então, por exemplo, você está fazendo determinado tipo de condicionamento de uso do computador, você pode manualmente começar a fazer essa administração, para você ter uma otimização e, por consequência, você ter um uso mais adequado dos itens que estão rodando naquele momento. Você pode ainda utilizar a barra aqui em cima para procurar um processo. Então, por exemplo, o OBS, que está rodando aqui, OBS 64, né? Ele está rodando, eu filtrei aqui e ele mostrou nesse momento.
Então, aqui eu tenho a identificação do processo que ele está rodando, no nome do usuário Anderson, sou eu que chamei e estou solicitando, quanto de CPU que ele está gastando. Estranhamente, ele não está mostrando aqui nada, apesar de que ele está gravando nesse momento. A quantidade de memória que ele está utilizando em serviço, a arquitetura e a descrição. Certo. Agora na seção de serviços, essa seção ela vai nos mostrar os vários serviços que compõem os itens que estão realizando atividades no Windows nos diversos momentos. Daqui você consegue controlar o que inicia junto com o sistema, aquilo que está rodando naquele momento, aquilo que deve ficar desabilitado. Enfim, você vai controlar a parte de serviços. Essa área é uma área bem importante e sensível ao mesmo tempo, requer aí que você tenha determinado conhecimento do que você está fazendo, porque você pode aqui, mais uma vez, desabilitar algum serviço do Windows que, num alinhamento de serviços, pode gerar uma instabilidade ou ser um componente de um grupo ou outro de serviço que vai desabilitar uma funcionalidade do sistema que de repente vai impedir que a parte de rede em determinada situação funcione, ou que vai impedir, porque ele está desabilitado, que determinado grupo de aplicativos funcione, porque eles dependem daquele serviço estar executando, funcionando, para que ele consiga rodar perfeitamente. Né? Mas, dito isto, mostrando aqui de uma forma prática, a gente tem as colunas, assim como nos demais, organizando com os termos que a gente já falou, eles tornam repetitivo, né? E a gente tem aqui essa listagem completa de todos os serviços. Evidente que mais serviços poderão aparecer no momento que você tiver maior quantidade de grupos de aplicativos instalados, principalmente quando são aplicativos que tem de baixo nível, vamos dizer assim, que tem alto poder de gerenciamento de recursos dos sistemas, né, eles pode ser acrescentado aqui. Você tem como filtrar, assim como já foi apresentado. Você tem aqui a teclinha de atalho de rodar uma nova tarefa. E aí, para um determinado serviço, então, por exemplo, informação de aplicativos. Né? Aqui eu tenho o PID dele, se ele está rodando nesse momento, a qual grupo que ele pertence, tá? E aí eu posso, com o menu de contexto, clicando com o botão direito, eu posso parar esse serviço, eu posso reiniciar aquele serviço, eu posso abrir o serviço, procurar informações sobre ele online e ir para os detalhes do serviço. A gente viu que a gente saiu dos serviços e veio para detalhe, onde ele vai mostrar detalhadamente a qual parte da árvore ali de serviço ele é componente, entendeu? Então, por isso que eu falei que é importante entender para você, na hora que mexer uma coisa, implica a outra. Bom, dado essa lista toda, eu posso aqui aglutinar por grupos, por exemplo, e começar a verificar aqui que no conjunto de serviços dos sistemas, eles vão inferir determinada parte num conjunto. Mas, mais uma vez, requer que você conheça o funcionamento e o detalhe daquele serviço frente ao que ele pode desempenhar no sistema ou no aplicativo que você está utilizando. Beleza, esse foi o guia básico e introdutório do Windows Task Manager. Então, pessoal, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever agora, ative o sininho para receber as notificações de todos os próximos vídeos que estão chegando aí. E divulgue o vídeo, ajude a mais pessoas que de repente você acredita que não conhece essa ferramenta, que passe a conhecer agora. Contribui aí comigo e para o canal. Então, eu vou indo nessa e falou!